Olá, sexto ano! Hoje nós vamos continuar falando sobre adição e subtração de frações, mas hoje nós vamos falar sobre adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Então vamos acompanhar a explicação lá na página 175. Na aula passada, nós vimos como nós fazemos para adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais. E agora, como fazemos com denominadores diferentes? Vamos pensar nessa adição. 2/5 mais 3/4. Nós temos como denominador o 5 e o 4. Para a gente resolver, nós precisamos colocar os denominadores iguais. E para isso, nós vamos resolver pelo MMC. Então, vamos pensar nessa soma de frações. Nós temos 2/5 mais 3/4. Nós vamos fazer o MMC entre 5 e 4. Para fazer o MMC entre 5 e 4, nós vamos dividir pelos números primos, pelos fatores primos. Então, 5 e 4 nós podemos dividir por 2. O 5 não tem como dividir, nós vamos dividir só o 4. Então, vai ficar 5 e 2. Vamos dividir novamente por 2. O 5 nós vamos repetir e vamos dividir o 2 por 2, que vai dar 1. Então, vai ficar 5 e 1. E agora, nós vamos dividir o 5, que vai dar, dividir o 5 por 5, que vai dar 1. Então, chegamos no final, 1 e 1. Então, o MMC, para achar o MMC, nós vamos multiplicar os fatores que nós fizemos o MMC. 2 vezes 2 vezes 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O MMC, então, entre 4 e 5, vai ser igual a 20. O MMC serve para nós igualarmos o denominador. Então, como nós tínhamos duas frações, nós vamos ficar com duas frações com denominador igual a 20. Para resolver, nós precisamos colocar as frações equivalentes. Para a gente fazer isso, nós vamos pegar o denominador, o 20 que nós achamos, vamos dividir pelo denominador da fração e multiplicar pelo numerador. Então, vai ficar 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos fazer a mesma coisa com a outra fração. Então, vai ficar 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Agora, vamos reparar que as frações ficaram com o mesmo denominador, com o denominador 20. Como ficou com o mesmo denominador, nós vamos resolver como nós já estávamos resolvendo com os denominadores iguais. Nós repetimos o denominador e somamos o numerador. Então, repetir o denominador 20, vamos somar 8 mais 15, que vai dar 23. Então, a soma dessa fração vai ser igual a 23 vinte-avos. Portanto, adição e subtração de frações com denominadores diferentes são efetuadas obtendo frações equivalentes à primeira, agora com o mesmo denominador. A subtração pode ser resolvida da mesma forma. Vamos pensar agora nessa subtração. 7/9 menos 2/3. Qual vai ser o resultado? Pensando nessa subtração de frações, 7/9 menos 2/3, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar o MMC entre 9 e 3. O MMC entre 9 e 3, nós podemos dividir por 3 os dois números, então vai ficar 3 e 1. Podemos dividir novamente por 3, e aí vai ficar 1 e 1. Então, o MMC, nós vamos multiplicar os fatores, 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, o MMC vai ser igual a 9. Agora que fizemos o MMC, nós vamos igualar os denominadores. Então, nós temos duas frações, vamos colocar as duas frações com o denominador 9. E aí, vamos resolver, dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador. Então, 9 dividido por 9 vai ser igual a 1. 1 vezes 7 vai ser igual a 7. Agora, vamos fazer a mesma coisa na segunda fração, 2/3. Então, 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 2, 6. Aí, nós só vamos resolver. Vamos repetir o denominador e fazer a subtração. 7 menos 6, 1. Então, vai ficar 1/9. Então, o resultado dessa subtração vai ser igual a 1/9. Tanto na adição quanto na subtração de frações com denominadores diferentes, podemos fazer o resultado pela equivalência de frações.
Porém, resolvendo pelo MMC, pelo mínimo múltiplo comum, é mais fácil, fica mais rápido, nós resolvemos a conta mais rapidamente. Então, reduzir a um mesmo denominador significa obter frações equivalentes que tenham denominadores iguais. Para isso, podemos resolver tanto pela equivalência de frações quanto pelo mínimo múltiplo comum, o MMC. Vamos observar esse exemplo. Pedro e Mariana costumam andar de bicicleta em um parque e dar uma volta completa. Hoje, Pedro andou 7/9 do percurso e parou. Já Mariana andou 3/10 e parou. Que fração representa a diferença entre a distância que cada um percorreu? Para resolver esse problema, nós vamos fazer uma subtração de frações, já que estava pedindo a diferença. Então, nós vamos fazer 7/9 menos 3/10. Para resolver, nós vamos fazer o MMC entre os denominadores, 9 e 10. Fazendo esse MMC, nós teremos como resultado 90. E aí, nós vamos resolver como resolvemos os outros exemplos. Vamos dividir o 90 pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 90 dividido por 9, 10. 10 vezes 7, 70. Agora, fazendo a outra fração. 90 dividido por 10, 9. 9 vezes 3, 27. Então, vamos fazer 70 menos 27, 43. Vamos repetir o denominador, 90. Então, a diferença entre as distâncias percorridas vai ser 43/90. Olhando essa fração, não tem como simplificar, então fica desse jeito mesmo, 43/90. Uma questão importante. Quando estamos trabalhando com frações, lembre-se de simplificar a fração sempre que possível, seja na adição ou na subtração de frações. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 176. Beijos!